Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Começando agora, o nosso Café com Fé e Confissão, o primeiro café do ano de 2023. Demos uma folga, para dar uma repaginada. A repaginada não é no estúdio, não é nada, é a forma de se fazer, Eu estou ainda desenvolvendo isso, eu quero que os irmãos tenham compaixão, e também amor pela minha vida, E eu estou aqui, firme, forte, convicto de que esse ano será um ano maravilhoso para todos aqueles que creem. Amém, queridos? E eu creio, Eu sou um pastor Beto Fernandes, me apresentando essa nova turma que está entrando, E estou convicto, irmãos, que tem coisas grandes de Deus para nós. É como eu estou dizendo nas minhas ministrações na igreja, no canal do YouTube Verbo da Vida Blumenau, você pode acompanhar de terça, quinta e domingo, e a live na segunda-feira, que também não tivemos, mas temos periodicamente, Estou dizendo que é o ano perfeito, é o ano da perfeição de Deus, é o ano onde Deus vai nos alcançar com o seu perfeito. É o ano de 7 vezes Jesus eu sou, Então 7 coisas que Isaías diz a respeito de Jesus estão caracterizadas nesse ano. Eu acredito muito que Deus vai fazer algo perfeito para a igreja. Não que ele nunca fez nada perfeito, tudo que Deus é perfeito, mas a igreja vai receber o perfeito de Deus. A igreja não tem recebido o perfeito de Deus. E eu vou começar uma série falando sobre saúde mental. Olha que coisa interessante, É uma palavra, poderosa e apropriada para esses tempos, Tempos de turbulência, mas tempos aonde aquele que estiver com a saúde mental, aquele que estiver com a mente renovada, aquele que estiver alinhado com a palavra, lavado pelo sangue de Jesus, lavado pela palavra, esse sim será alcançado com o perfeito de Deus. E nós vamos começar uma série muito interessante falando a respeito da saúde mental, caminho de Deus para a minha e a sua saúde mental. Todos nós precisamos, fazer um inventário dos nossos pensamentos, daquilo que nos aflige, porque todas as aflições, primeiro ela vem na nossa mente, ela vem de forma de pensamento, ela vem de forma de conjecturas, daquilo que nós começamos a pensar que pode ou não acontecer. Se eu fizer isso, acontece aquilo, se eu não fizer, acontece aquilo. Por que é que aconteceu aquilo? Por que é que está acontecendo isso? Se eu praticar a palavra, acontece isso. Se eu não praticar, se eu for ao culto, tudo é um pensamento. Tudo tem origem na nossa mente. E eu quero que você fique bem tranquilo, que nós vamos falar tudo alinhado com a palavra de Deus. Eu estou aqui na minha sacada hoje fazendo, essa nova versão, essa repaginada, e estou aqui, Verbo da Vida Blumenau, fé. Amém, queridos? E Jesus no pulso. E a aliança que eu tenho com a minha esposa, Rô, que é uma grande bênção. Aliás, nós mandamos um grande abraço, um forte abraço para você nesse ano de 2023. Que você seja alcançado, e receba o perfeito de Deus. Volto a dizer, tudo que Deus faz é bom, é perfeito e agradável. Mas Ele mesmo diz, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Isso quer dizer que Deus não quer que nós o alcancemos, não andemos com Ele, não pensemos. Lógico que Ele quer, Ele só está mostrando que Ele tem um pensamento diferenciado. Ele não pensa como nós pensamos na terra, ele não pensa a respeito de nós mesmos como nós pensamos, ele não pensa a respeito das circunstâncias como nós pensamos, ele tem um pensamento diferente. Aleluia! E eu queria começar a falar conosco agora, a respeito de pensamentos que nos intimidam, Pensamento que traz intimidação são demoníacos.
São opressões demoníacas, são pensamentos que vão nos colocar para baixo, de derrota, nos enfraquecer, nos colocar na cama, nos dar desânimo, né? Impedir do sucesso, impedir das realizações. São pensamentos que nos diminuem. Esses pensamentos são pensamentos demoníacos. Talvez um dos exemplos bíblicos melhores para isso está entre Davi e Golias. Quando nós vemos essa história, de Davi e Golias, nós vamos ver todas as intimidações negativas que foram feitas. Primeiro, aquele gigante, ele tinha quase 3 metros de altura. Então, cada vez que algum soldado de Saul, que era do exército de Deus, fosse enfrentar Golias ou fosse combater com Golias, primeira coisa que a intimidação tinha era o pensamento desproporcional do tamanho. E a verdade, irmãos, que muitas vezes pode ser que nós temos uma dificuldade, um problema, uma situação, seja ela uma enfermidade, seja ela na área financeira, na área conjugal, na área familiar, na área de trabalho, Quando nós olhamos para o problema é maior do que o nosso tamanho, É maior do que o nosso tamanho físico, é maior do que a nossa proporção física. E quando nós falamos assim, vamos supor sobre um câncer, ele é maior do que o nosso tamanho, Sobre um divórcio, ele é maior, obrigado, desculpa. Ele é maior do que qualquer coisa. Então nós precisamos entender que os obstáculos e os problemas, eles criam um tamanho na nossa mente que diminui nós mesmos fisicamente. E aí nós começamos a olhar para esses problemas com maior. E nesse caso, por esse tamanho, desculpa de novo, engasguei, por esse tamanho de Golias, ele intimidava o exército do Deus vivo, o exército de Saul. E para você ter uma ideia, esse exército foi intimidado sem agir 40 dias. E às vezes os problemas, eles são grandes, as montanhas são grandes, não é verdade? E aí eles nos paralisam. Em vez de nós produzirmos, em vez de nós avançarmos, nós ficamos paralisados. E quando estamos paralisados, meu irmão, nós comemos, nós bebemos, nós dormimos, nós pensamos, Nós reclamamos, nós consumimos as coisas. Agora imagine esse exército 40 dias parados, sem luta, sem obter uma vitória, sem pegar espojos, sem saquear. Esse exército estava consumindo todas as coisas e estava ficando pobre. Então, pensamentos e intimidações que Satanás manda é para nos paralisar, é para nos parar, é para fazer a gente gastar todas as nossas energias, todos os nossos recursos, para ficarmos cada vez mais fraco. Aleluia. E eu quero ler para você a respeito disso que eu estou te falando, Lá em 1 Samuel, o verso 17, aliás, o capítulo 17, o verso 3 e 4 diz assim: os filisteus acamparam, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Então, o exército de Saul estava de um lado, o exército de Golias estava do outro lado, Era eles no meio um vale. Então havia um vale cada um de um lado. Amém, queridos? Eles estavam ali. Amém? E um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 m de altura. Meu irmão, 2,90 m. Imagine o monte de soldado de Israel passando um para o outro. Olha, é um gigante. Ele é alto, não dá nem para ver a cabeça dele. O tamanho do pé dele, se ele pisar, ele esmaga a gente. Tudo isso começou a trazer intimidação, Começou a trazer coisas demoníacas, porque os pensamentos que nós começamos a criar, que nos paralisam, é a ação demoníaca, não é verdade? Então não é de admirar que os israelitas tinham ficado intimidados com Golias, não é verdade? Apenas a aparência desse gigante, ela mexia mentalmente, emocionalmente, avassaladora. Eu errei a palavra aqui. É de uma forma avassaladora,
com os soldados. Imagine um comentando com o outro, um falando para o outro, como ia aumentando. Eu acho que o último soldado conseguiu ver Golias com 50 metros de altura, né? Porque é assim que acontece. Quanto mais nós falamos do problema, mais ele aumenta na nossa mente, mais ele nos domina. Amém, queridos? E olha lá em 1 Samuel, o capítulo 17, o verso 5 e 7. E ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. 1 Samuel, capítulo 17, o verso 5 ao 7. Olha a descrição, meu irmão. Imagine você tendo uma descrição dessa, alguém descrevendo alguém com toda essa indumentária. Você já ia tremer nas bases. Golias estava, além de tudo, de um tamanho grande, armado ao máximo. Olha, meu irmão, eu quero dizer para você que está aí começando o café comigo esse ano, o diabo, ele sempre está armado com várias ciladas. Não espere que ele venha brincando, não espere que ele venha derrotado, que ele venha fraquejando. Ele vem para te detonar, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele é ardiloso, ele entra na tua mente, ele constrói fortalezas, ele faz você ficar intimidado, paralisado. Golias, ele estava armado. O diabo é armado com mentira, com morte e com roubo. Ele é armado, queridos. Aleluia. Graças a Deus, porque você é uma pessoa do Senhor, não é verdade? E eu quero dizer para você uma coisa, fica firme. Eu chamo agora o sangue de Jesus sobre a tua vida, o sangue de Jesus sobre a tua mente, para que você seja livre desses pensamentos, livre dessa pressão e opressão, livre dessa mentira que você aceitou e tornou-se verdade na tua vida. Você aceitou o espírito de medo, você aceitou o espírito de miséria, espírito de doença, você aceitou o espírito de derrota. Hoje eu clamo pelo sangue de Jesus sobre a sua mente. E você ficar livre agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Dia 4 nós continuaremos falando desse assunto, vai ser maravilhoso. Bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama, no nome de Jesus. Amém.